Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga, de quarentena. Todos nós, né? É. Episódio de hoje, o conto A Princesa com a Roupa de Couro, que faz parte da coletânea 103 Contos de Fadas, de Angela Carter. Ou melhor, reunidos por Angela Carter. Neste episódio, então, a gente retoma os contos. Gosta de contos de fadas, amiguinho? Gosto muito, pelos motivos que a gente vai explicar já. Exatamente. A gente só vai citar, então, qual é a obra. A obra é aquela coleção listradinha da Companhia das Letras. A edição que nós temos aqui foi publicada em 2007 no Brasil, traduzida por Luciano Vieira Machado. São 103 contos de fadas reunidos, ou seja, não são de autoria da Angela Carter, e a gente já vai explicar um pouquinho melhor. E a gente traz aqui um desses contos, um conto egípcio. Mas, antes disso, Angela Olive Carter, nascida em 1940 e falecida em 1992, foi romancista, contista, poeta, editora, tradutora e jornalista inglesa. Estudou na Universidade de Bristol e escreveu para jornais e universidades depois disso, e falava fluentemente francês e alemão também. Durante a vida, ela adaptou vários dos seus contos para o rádio e escreveu audiodramas originais. Já simpatizo com ela por isso. Já gostei. Uhum. O livro do qual a gente retirou o conto de hoje, que é essa edição da Companhia das Letras, reúne as duas coletâneas separadas que ela fez um pouquinho antes de falecer. Então, ela no hospital ainda trabalhava com essas coletâneas. Se não me engano, uma coletânea foi lançada com ela ainda em vida e a outra foi póstuma, e a Companhia das Letras juntou essas duas coletâneas para lançar aqui no Brasil. Os contos dessa coletânea não são propriamente de fadas. A obra foi descrita assim, mas a autora explica que dentro dessa categoria ela reúne as histórias populares, algumas com um toque de fantástico, outras com uma pegada mais de fábula, mas tendo como ponto em comum a transmissão oral de valores e de cultura. Trata-se de histórias, portanto, que transmitem esta cultura oral de cada povo, e principalmente da parte pobre da população, e, mais especificamente ainda nessa coletânea, de contos que têm mulheres como protagonistas. Tem uma questão interessante que tem alguns contos que você vai ter o estranhamento na hora de ler. Isso é importante a gente falar. Nossa, muitos. Tem, vários. E ela separa por partes também, então ela dá um título a essas partes, né? Mulheres que... Por tema, quase, né? Por tema, isso, exatamente. Então, são alguns temas e ela coloca em partes, né? Ou a gente tem essa coletânea dividida em partes nesse livro. E outra coisa curiosa é que esses contos populares foram, aos poucos, sendo aliviados de tensão. Isso, a gente não está falando especificamente desses da coletânea, mas de contos populares como um todo. Eles foram aliviados de tensão e o palavreado foi ficando mais bonitinho, menos chulo, conforme os contos saíam dessas camadas populares e avançavam pelas categorias mais abastadas da sociedade. Saíam dessa questão da oralidade também e iam para o escrito, porque a gente sabe que a questão do escrito ela tem um peso. Então, colocar uma palavra escrita ali que é considerada chula não é uma boa coisa. Então já diminui a obra, né? Diminui não em teor, mas diminui em respeitabilidade. E a Angela Carter repete uma tendência que foi bastante comum no século XIX, lembrando o século XIX, a época dos grandes nacionalismos, do surgimento dos grandes nacionalismos. Então a gente tem os irmãos Grimm fazendo coletâneas de contos, a gente tem pessoal na Inglaterra, pessoal na Noruega, na França, recolhendo esses contos nacionais e trazendo isso também como uma parte da fundação da cultura do seu país. Então, também, só dando aquela dica para você, ouvinte curioso, curiosa, existem coletâneas bem legais, bem interessantes de contos com essas duas versões hoje em dia. Com a versão limpinha e com a versão limpinha, né? E com a versão original. Então, dá para se divertir. Tem contos a versão desbocada. Desbocada. Ou extremamente violenta. Sim. Gente, é verdade. Né? Então dá para se divertir bastante, fazer
o exercício de cotejar a história, não simplesmente uma tradução, alguma coisa, ler as várias versões do mesmo conto. Isso é um pouco também, agora a gente está falando de obras escritas, mas é comum na transmissão oral. Aquele negócio de quem conta um conto aumenta um ponto. Sim, o caso da interpretação também. Então nenhum deles tem uma obrigação com a verdade. O storytelling tá aí, para dar a sua contribuição à história de como o conto é contado. É isso aí. Muitas vezes o conto ia se modificando com o tempo e até ser, entre aspas, congelado numa versão escrita, que muitas vezes aconteceu só no século XIX. Hoje em dia a gente modifica os contos, modifica algumas coisas. Por exemplo, se eu falo com um determinado público, eu falo de uma maneira. Se eu falo a história, se eu conto uma história para crianças, eu também modifico. É preciso ter essa percepção de que o discurso muda e o conto pode ser modificado por esse discurso, dependendo de quem nos escuta, ou dependendo de quem nos lê, no caso do conto escrito. E até o próprio estilo literário. Tem o Mitologia Nórdica do Neil Gaiman, que saiu há pouco tempo atrás, a gente até tem um episódio sobre isso, que é ele recontando, ao modo dele, algumas das principais histórias da mitologia nórdica. Assim como tem recontos também das histórias do Arthur Conan Doyle, do Sherlock Holmes. Sim. Tem livros aí que trazem esses contos ou trazem outras histórias desse personagem famoso que é o Sherlock Holmes. Então, gente, já no início do episódio, leiam contos, vai, leiam contos. De novo, leiam contos. Mas falando em leiam contos, vamos pro conto de hoje? Vamos. Antes eu quero fazer um agradecimento. Agradecer a Marta, que nos acompanha nas redes sociais e sempre manda mensagem pra gente. Essa semana ela colocou, diante do quadro que a gente tem aí de uma doença, né, que está se espalhando, ela colocou, por conta dessa necessidade que a gente tem de ficar em casa, de se acalmar, de ter paciência, ela colocou aquela frase que a gente usa no final do episódio e fez uma arte bem legal, que é: pega um livro, relaxa o corpinho. Então eu gostaria muito de agradecer porque eu achei muito carinhoso da parte da Marta esse carinho. E dizer também que nesse momento a gente pode espalhar coisas boas. Mas vamos pro conto. Então, A Princesa com a Roupa de Couro é um conto egípcio, segundo a obra que a gente tem em mãos, que traz uma princesa que tinha lá seu pai, o rei, a mãe, a rainha, e eles viviam felizes, alegres, contentes. Mas a mãe ficou muito doente, a rainha ficou muito doente. Deu então um bracelete pro marido, pro rei, e disse assim: quando eu morrer, você vai colocar isso em outra mulher, uma donzela, e em quem isso fechar direitinho, esse bracelete fechar direitinho, você casa com ela. A rainha morre, todo mundo fica muito triste, o rei fica inconsolável, mas ele precisa atender, então, esse pedido da rainha. Pedido meio louco, né? Meio? Pois é. Daí as senhoras, né, do reino, da nobreza, precisam procurar essa donzela, rica, pobre, nobre ou não, para ver em quem cabe esse bracelete. Aí que não cabe ninguém, só cabe na filha do rei, a princesa. Então, uma determinada senhora diz assim pro rei: ué, casa com a tua filha. Não precisa ter tanto problema. Pra que vai entregar ela pra outro? Casa tu com ela. O que ele faz? Né? Boa ideia, vou casar com a minha filha. Pequeno à parte. Vai tomar no esse rei, né? Como assim? A anciã, não sei que tipo de erva de gato que ela tinha consumido no dia que tava estragada. Vai lá casar com a tua filha. E o outro, vou. Olha que ideia maravilhosa. Ok, eu vou. E não pensa na coisa. Enfim, eles preparam o casamento, preparam a noiva. A pobre menina não sabe que ela vai casar com o pai. Não dizem quem é o noivo. Ela tá lá toda feliz, toda contente com o vestido de noiva. Toda pimpã, né? Toda arrumadinha. Aí chega uma outra personagem pra noiva, pra iludida, e diz assim: eu te conto quem é o teu noivo. Nossa, tá muito manezinha essa contagem de história. Mas eu te conto quem é o noivo se você me der o bracelete. A guria nem pensa, né? Tira o bracelete, entrega e fica sabendo que o noivo é o pai. Você faria o quê numa hora dessa? Você que nos escuta. Pois é, ela fez algo que eu faria. Se vestiu numa roupa de couro que tampava tudo e fugiu. Eu não sei se eu colocaria uma roupa de couro. Eu acho que não caberia. Mas ela fez isso e conseguiu fugir. Ela se disfarçou, as pessoas não reconheceram. Ela se disfarçou de
de um monte de coisa que fica na entrada do castelo. Não era aquela roupa de couro justinha que pode vir na imaginação de algumas pessoas por aí. Eu acho que não, gente. Era um amontoado de couro que podia ser facilmente confundido com amontoado de lixo, com resto de coisa. Exato. Ainda assim, eu não sei se serviria em mim. Enfim, acontece que ela consegue fugir do castelo e ela vai parar em outro lugar, num outro castelo, com uma outra pessoa. E lá tinha uma rainha. E essa rainha encontrou essa criatura que não falava nada, achou engraçadinho, disse, vamos levar pro palácio. E levou a menina pro palácio. A princesa, aquela prometida pro pai. Bota o monstrinho pra trabalhar na cozinha que tá tudo certo. Pois é, daí tira da cozinha, ela fala lá uns versinhos, ela dá uma risada, volta pra cozinha. E tem essa coisa, né? E com a roupinha de couro sempre. Com a roupinha de couro. O que tornava provavelmente a situação mais engraçada, né? Então acontece no castelo dessa rainha um baile. E o baile não é como o nosso que a gente conhece, assim, um bailinho, uma festinha, que termina em algumas horas. Na história, dura noites. Então uma noite tem, aí o pessoal vai, descansa, passa o dia, a noite tem de novo. Povo novo da balada, né? Povo com fôlego, disposição. Nossa, dá até sono quando eu penso em... Enfim, e tá lá a menina vestida de couro, todo mundo convida ela pra ir pra festa, e ela diz, não, né? Ela finge que não é com ela, fala os versinhos lá que ela gravou, não entendo aqueles versinhos do conto, eu não entendi, uma coisa muito estranha. Mas enfim, ela fala o versinho lá, o pessoal dá uma risadinha, aquela risadinha amarela, assim, pô, guria chata, né? E vão pra festa. Nesse primeiro dia da festa, eis que aparece uma bela desconhecida. Alguém que atrai os olhares. As outras meninas ficam loucas pra ficar perto dela, porque ela chama muito a atenção dos rapazes. Então elas querem também essa atenção. Ou seja, uma menina, né, uma jovem muito bonita. E do nada a jovem joga lá umas moedas e sai da festa. A rainha fica então assim encantada com aquela moça. Mas não sabe quem é, não sabe nome, não sabe quem é o pai. E fica pensando, mas como é que eu vou descobrir isso? Eu preciso descobrir tal coisa, porque ela vai dar uma boa noiva pro meu filho. Olha aí, casamenteira. Essa jovem, obviamente, é essa princesa com roupa de couro. Só que ela não quer que ninguém saiba. Ela quer lá curtir a festa e voltar pra roupa de couro dela. Porque se o pai descobre onde ela tá, ele pode querer se casar com ela. Na segunda noite, a rainha chama o filho, o príncipe, e diz assim, vê se descobre alguma coisa. Descobre quem é o pai. E a gente faz a proposta de casamento. Ele então espera a jovem na saída da festa, faz toda aquela coisa assim, me diz quem é e não sei o quê. Ela fica com o anel dele. É um conto tão enrolado, é um conto assim tão cheio de camadas. Tantas quanto as camadas da roupa de couro dela. Pois é. Que é bem interessante, assim. Ela acaba arrancando o anel do dedo do príncipe e saindo correndo. Ela consegue fugir. E diz, eu moro num castelo que tem tais e tais características. Ela dá lá as características e ele fica, opa, vou procurar esse reino. Vou falar com o pai dessa moça. O reino das conchas e dos remos. Exatamente. E daí ele fica assim, vou procurar. Não sei onde é, mas eu vou sair pra procurar. E aí se prepara toda uma estrutura para ele fazer essa viagem para onde ele nem sabe o lugar. Mas a princesa, essa jovem, lá com a roupinha de couro, meio maltratada, deixada de lado, tida como alguém muito estranho, uma criatura muito esquisita, ajuda na preparação dos pães e coloca o pãozinho dela em cima de todos os outros e dentro o anel do príncipe. O príncipe fica sabendo que foi ela que fez, a pessoa com a roupa de couro, que foi ela que fez o pão, fica com dó e diz assim, deixa que eu leve esse pão. E ele abre o pão antes da viagem e descobre lá o anel. E daí ele descobre que a moça bonita é a moça da roupa de couro. É o Pereirão, né? Enfim. A gente tem aí essa revelação. Ele ordena que ela entregue a ceia para ele, a janta lá no quarto dele, e a desmascara, né? Rasga a roupa de couro, descobre que ela é a princesa, que ela é bonita, que ela é aquela moça jovem e quer casar com ela. A mãe, né, a rainha, fica assim, sem saber o que fazer, fica feliz da vida, ela quer casar o rapaz com aquela moça mesmo e o casamento acontece, eles casam. Mas a gente volta lá no começo da história, porque o rei, lá daquele outro reino, o pai da mocinha, não descansa enquanto não encontrar a filha.
E ele leva a tiracolo a senhorinha lá que disse que era para ele casar com a filha. Bom, o que a gente pode dizer diante desses dados? É claro que ele encontra a filha. É claro que a filha diz para ele que já está casada. É claro que ele percebe o erro que ele estava cometendo, tentando casar com a sua própria filha. E é aí que eu termino, porque o final do conto é ótimo. Você não vai entregar o final do conto? Claro que não. As pessoas precisam ler. Pois é, mas deixo registrado aqui que é surpreendente. Sim, é um final bem... assim, é um final de conto de fadas, né? Se a gente pensar nessa estrutura. É uma estrutura de conto de fadas. Então a gente pode pensar que é um conto que traz esse processo da alegria que é cortada por um determinado acontecimento. Tem a tensão, tem então esse sofrimento da mocinha. Geralmente tem uma mocinha nesses contos de fada. E como bem o Glênio colocou, esses contos que a Carter reuniu são voltados e têm figuras femininas muito interessantes e muito significativas. E tem aquele desfecho bonitinho ou feliz. Nem todos, mas a maioria tem esse desfecho um tanto... É arrumadinho, né? É, um tanto conto de fadas mesmo, de... Ai, o príncipe, ai, a princesa, ai, não sei... Né? Aquela aventura e aquela coisa. Então tem disso, né? Tem essa estrutura muito fechada desse conto de fadas. A gente não sabe até que ponto esse conto sofreu modificações ao longo do caminho. Porque como é um conto, em comparação com os outros, mais longo, a gente não sabe quais partes da estrutura foram modificadas para que a escrita fosse bem aceita. Uhum. E o conto é egípcio, mas não parece um egípcio muito antigo, então a gente já pode remeter ali a talvez pós-medieval, idade moderna, Sim, já com uma certa influência árabe. Aliás, tem pela muita presença característica, do harém. tem muita característica de medievo. Tem aquela questão do harém, Uhum. tem a presença de um harém, tem... Porque o sultão isso, porque Sim, não sei o quê. determinadas características que remetem a questões da cultura árabe, mas isso não fica muito claro, não é o grande foco da narrativa. Desenvolvimento de personagem não é aquela coisa também aprofundada, como em contos geralmente não é possível de fazer. Contos curtinhos, ainda pensando em transmissão oral, né? Exato, então é uma historieta contada, assim, e muito bem contada. É algo muito gostoso de se ler, assim, a gente termina e fica, nossa, é bem interessante. De qualquer modo, é um conto que vale muito a pena. Aliás, é um livro que vale muito a pena. Um livro de contos muito interessante. E nesses períodos, assim, que a gente pode ler esse tipo de coisa, a gente pode dar mais atenção a contos. Pode trazer esse material para a leitura. Porque a gente geralmente fica no romance, né? Aliás, quem gosta de ler, né? Porque muita gente que até escuta a gente pode não ter esse hábito de leitura. E daí, a ideia é, ler um conto é se conectar com determinados aspectos de narrativa com os quais a gente não está acostumado. E evitando o estresse e o tempo, de repente, de se embrenhar num romance de uma cultura muito diferente, que você não sabe, se eu quero pagar o valor de um livro, sei lá de onde, não gostar, alguma coisa. Lê um conto. Tem essa experiência rápida de, seja um conto contemporâneo, um conto do século XIX, alguma coisa, ou, como a gente está nesse episódio, um conto de fada, dá uma experimentadinha numa outra cultura e veja o quanto isso te toca, que é bem, bem bacana. Até mesmo porque este livro apresenta contos de diversos lugares. São contos russos, chineses, mexicanos, tem de tudo. Tem de tudo, é muito legal isso. Dado o recado, algo a dizer, senhor Glênio? Algo a dizer. Primeira coisa, um abraço pro nosso ouvinte Felipe Del Valle, que perguntou pra gente um tempo atrás se a gente tinha feito mais vídeos, episódios, podcasts de contos de fadas. Está aí, mais um entregue. Não sobre o livro inteiro, mas sobre um conto, e a gente pretende voltar nele mais algumas vezes nos próximos meses. E a gente pretende, inclusive, ler um pouco mais sobre contos de fadas. É um tema muito interessante para ser pesquisado e pensar bastante a respeito. Sobre traduções, inclusive sobre
processo de escrita, sobre processo de adaptação. A gente deu essa pitadinha hoje aqui no episódio, dizendo, pode ter sido modificado, o que foi modificado do oral, o que é modificado para o escrito, mas é um tema muito mais profundo do que isso. E lembrando que o link para esse livro, para quem quiser adquirir, está aí embaixo. O link do quê? O link de associado da Amazon está aqui embaixo. Então você, em época de quarentena, dá uma olhada aí. Na Amazon sempre tem coisa interessante, sempre tem coisa com preço muito baixo. Diversas editoras estão colocando livros até gratuitos. Exato, aliás, Então, era uma dica que a gente já olhada. tinha separado aqui, de prestar atenção nas editoras. Tem algumas editoras divulgando um e-book por dia. Mas eu não tenho Kindle. Você pode baixar o aplicativo, ele é gratuito e você consegue ter acesso a essas obras. Tem também o site Domínio Público. Lá tem obras, como o nome diz, de domínio público. E você pode ler quando você quiser. O link está embaixo também. Aliás, nesses momentos que você está aí em casa, é um momento, né? Já que você não pode sair, é um momento de fazer a sua leitura. Quem sabe colocar sua leitura em dia, fazer seus projetos renderem. Outra dica que a gente pode dar aqui para esse momento que a gente está passando, fazer cursos. Tem cursos online, tem cursos gratuitos que vários sites estão disponibilizando. Então, é um momento que a gente pode... Claro, a gente vai passar por uma dificuldade, né? A gente está iniciando um processo difícil que o Brasil vai ter que passar, porque não, né, a gente não está descolado do planeta. E o planeta todo está passando por isso. Mas a gente pode tentar passar da melhor maneira possível. Compartilhando coisa boa, compartilhando pequenas doses de alegria, aproveitando a casa, aproveitando onde você vive, aproveitando as pessoas com quem você convive, dando carinho, atenção a você mesmo, a quem você ama, e aproveitando também para ler coisas que você sempre diz: nossa, não tenho tempo. Dá para pegar lá o livro que você deixou parado e finalizá-lo, iniciar outro, já que você precisa ficar em casa, né? Para quem não pode ficar em casa, para essas pessoas que estão atendendo e lidando com a situação difícil pela qual a gente está passando, a gente tem que desejar muita serenidade, muita força, muita coragem e mandar pensamentos positivos. É isso que a gente precisa fazer estando em casa, né? Ficar em casa. Para não dar mais trabalho e causar mais problemas, inclusive a essas pessoas que trabalham para que a gente consiga sobreviver e passar por isso, não é mesmo? Você falou de compartilhar agora há pouco. Você, amigo ouvinte, se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que você acha que pode gostar também. Abraço, fica em casa e até semana que vem. É isso, pessoal. Se tudo der certo, a gente vai continuar por aqui, produzindo conteúdo para que você tenha entretenimento literário, conteúdo de informação. A gente trabalha realmente com entretenimento literário, com literatura, com livro, e é para isso que a gente está aqui. A gente deseja, então, que as pessoas que produzem conteúdo para a internet, que produzem esse tipo de conteúdo literário, que possam continuar fazendo, para que a gente tenha essa troca diária, essa troca que a gente precisa. Porque vai ser um momento difícil de passar todos os dias em casa? Vai, mas a gente pode ajudar de alguma forma para que esse período seja o menos impactante possível. E é por isso, gente, que a gente volta na frase: pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.